Olá, minha gente, seja bem-vindo a mais um Global Podcast. Uma alegria ter você aqui com a gente. E hoje nós temos convidados especiais que compõem essa mesa. Pastor Lisandro, pastor do Ministério, uma bênção, grande empreendedor. E nós temos também a honra de ter o Silvio Lopes, jornalista, economista, professor. Ele não gosta muito de ler livros, e daí você vai entender por quê. Pode fazer as considerações, Lisandro, fica à vontade, Silvio. Uma alegria fazer parte de mais um podcast, Global Podcast, um sucesso nacional. É uma satisfação enorme poder compartilhar a riqueza que o Senhor Deus está nos dando a cada dia, a cada amanhecer, trazer a prosperidade do conhecimento a cada um. É uma alegria, esse programa vai ser imensamente abençoador para todos que estão ouvindo. Vamos levar agora à mesa, ao microfone, os galardões dos céus para nós, os empresários. Silvio. Muito obrigado, eu fico muito feliz em estar aqui. Nós que ficamos felizes, honrados. Né? E, na verdade, falar sobre um assunto, né, que é de Deus. Né? Nós somos filhos de Deus, Deus é o dono de toda a riqueza, logo nós temos que ser ricos. Né? O que é a riqueza? Começa por aí. Sim. A riqueza, em primeiro lugar, é tu ter Deus dentro de ti. Porque eu conheço, sabe que eu tenho uma vida de 52 anos no meio jornalístico, como palestrante, professor de economia, sou professor de economia, história econômica, né? E conheci muitos empresários, ricos, multimilionários. Anos de experiência. Muitos milionários. E todos eles, a maioria deles, eu dizia, com um vazio existencial porque não tinham Deus. E muitos deles até se mataram. Meu Deus. Perderam tudo que tinham. Então, o princípio da riqueza é ter Deus, em primeiro lugar. Né? Depois, as coisas são acrescentadas. Glória a Deus. Silvio, e essa história de livros aí, homem? A gente precisa explicar. Eu falei pro povo que você não... Não gosta de livros. Você não gosta, você ama. Imagina se gostasse. Não gosta, o senhor ama. Imagina se gostasse. Devo muito ao meu pai. Aliás, a Bíblia é muito sábia quando diz honrar teu pai e mãe. Sim. Quem não honra o pai e a mãe vai ser a vida toda infeliz. Uau. Honrar pai e mãe. Preguei isso domingo, falei sobre isso. Que maravilha. Eu vou ter que vir aqui assistir esses cultos. Amém. E, na verdade, assim, quem não honra o pai e mãe, não honra a si próprio. Né? Que um dia será pai e mãe. Então, o princípio da riqueza é esse, honrar pai e mãe. O meu pai, que era militar, meu pai era capitão do exército, e logo ele era sargento ainda. Sim. Lá em Uruguaiana, na minha terra, e ele me presenteou com um livro, A Arte da Guerra. Né? Para mim, guri. Sim. E comecei a ler. E nunca parei. O militar no livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E a arte da guerra não é a guerra. A arte da guerra é a guerra da vida, né? Uau! É a guerra da vida. Então, a partir dali, eu li. Hoje eu tenho contabilizados 2.556 livros. Caraca, para mim só falta 2.250. 6 eu li. Mas, na verdade, se tu fizer um cálculo aí com 60 anos, né? Todos os dias de 60 anos, não dá mais do que 2 livros por semana, 1, pouco livro por semana. Rapidinho? Tá bom, né? É um tapinha. Um tapinha, né? Então, esse gosto pelo livro veio do meu pai. Ele disse, olha, lê, porque tu vai ser um dia alguém que vai usar o livro, esse conhecimento para transformar as pessoas. Meu pai, sargento do exército, na década de 60. Uau. Meu Deus. E eu levei, na ponta da faca, isso aí que ele me falou, e graças a Deus hoje eu estou podendo, e tenho hoje uma felicidade muito grande, né, de ter o Lisandro, ter você aqui, Cassiano, também. E nessa trajetória que vamos iniciar, e eu tenho a certeza que vai transformar muito a vida das pessoas. Gente, pois bem, tendo esse privilégio, 2 grandes nomes aqui, pastor Lisandro, que é um referencial na questão de gestão financeira, tendo aqui o cara que é mestre, né, pastor Lisandro, na questão de economia, jornalista, uma vasta experiência, não gosta de ler livros, ele ama ler livros, acaba sendo um referencial. Nós vamos abordar o tema aqui, gestão e riqueza. E olhando para o Silvio já dá o segredo, a base, né? Se nós termos tudo, né, e não ter Deus, a gente não tem nada, né? A gente só tem papel, né? Porque Deus é a base, o princípio da riqueza. E nós vamos bater um papo bem legal aqui, o pastor Lisandro pode conduzir também, para que você entenda algumas dúvidas, alguns bloqueios, algumas crenças limitantes que são normais, né, no meio do povo cristão ou do povo secular que não entende esse princípio que Deus quer que você viva uma vida abundante, uma vida próspera. Jesus mesmo disse,
Eu vim para que tenham vida com vida em abundância. Se você não vive uma vida abundante, Jesus não errou. Quem está errado é você. Então você precisa descobrir alguma coisa para viver uma vida abundante, porque você só não vive aquilo que você não sabe. E nós estamos aqui para trazer informação para que você saiba e viva uma vida abundante. Isso aí. Você sabe que no meio empresarial, no qual eu navego há mais de 25 anos, eu começo a me deparar com alguns depoimentos. E Silvio e Pastor Cassiano, é impressionante a miséria mental das pessoas. Elas vivem... Eu acho que é a pior miséria, né? É pior. Eles vivem numa riqueza de bens e numa miséria mental. E aí, quando eu começo a atender os empresários, a fazer um planejamento estratégico, a criar uma gestão corporativa, uma governança corporativa, a primeira coisa que eu digo, vamos mudar a mentalidade? Vamos sair um pouquinho desse mundo que tu estás vivendo e vamos entender agora o que é uma mentalidade próspera. Uau. Porque ninguém consegue alcançar a prosperidade sem ter uma gestão. Sim. A gestão te leva à riqueza. Sim. E a falta é a pobreza. Sim. Né? Exato. Porque assim, no momento em que tu não consegue administrar uma riqueza pequena, tu não vai administrar uma grande riqueza. Exatamente. Tem pessoa que não consegue administrar um salário mínimo, que é pequeno. Então, se como o salário mínimo está apertado, com 10 mil vai se enforcar. Isso aí. Né? O problema não é quanto ganha, o problema é quanto gasta. A gestão, ela não é quantidade, ela é qualidade no gerenciamento. Uau, repete. Né? Não lembro. Ele sempre faz isso. Não, essa palavra eu sou, não lembro. Depois vamos trazer o reprise, tá? Só para te incomodar. Ele me sacaneia, né? Então, assim, eu penso que a gestão, no momento que não consegue gerenciar as suas emoções, não consegue gerenciar aquilo que tu tens na mão, como é que tu quer mais? Né? Não terá capacidade. As pessoas não conseguem gerenciar um relacionamento com Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá toda a experiência, nos dá o conhecimento, a sabedoria, as informações, tudo que precisamos. É o pão da vida. As pessoas não conseguem gerenciar esse relacionamento com Deus. Aí querem ter um relacionamento com o ser humano, que é imperfeito tanto quanto ele. Também não dá certo. É o princípio da cruz, né? Nós sabemos que a cruz tem a haste horizontal e a haste vertical. A vertical é com Deus. E a horizontal é com os relacionamentos com nossos semelhantes. Isso. Se nós não estivermos ligados com as duas, nós não seremos nada. Insuficientes. Somos insuficientes. Esse cruzamento não acontece, né, Silvio? E depois tem uma coisa, eu frequento muito meio empresarial, de muita palestra, então uma das coisas que mais me chamou a atenção é a falta de humildade de muitas pessoas, né? Que tem riqueza e acham que aquilo ali é o começo e é o fim da vida deles. Sim. Então, Sócrates, por exemplo, que foi... Uma certa vez Sócrates foi consultar o oráculo de Delfos, e eu já te contei essa história. E o oráculo de Delfos disse para Sócrates, Sócrates, tu és o maior de todos os filósofos da Grécia. Uau. Aí Sócrates chegou, pensou e disse, olha, eu creio que realmente eu sou. É verdade. É verdade, sou. Mas eu sou, sabe por quê? Diz ele para o oráculo de Delfos. Porque eu sei, ao contrário dos outros, eu sei que nada sei. Uau. Uma lição de humildade, só que tem muita gente que tem uma coisinha de nada e se acha, pisoteia as pessoas, né, esnoba as pessoas, quer dizer, usa, de certa maneira, uma posição, uma soberba para escravizar, para humilhar as pessoas, quando, na verdade, a grande riqueza de quem é isso aí é a humildade. Né? Sócrates, tem tantos exemplos, né? Mas Sócrates que é o grande filósofo dos filósofos, e porque é um cara humilde. Uau! O meu pai diz, né, tem gente que não tem um pinto para dar água e parece ter uma viária. É verdade, é isso aí. Então, acaba sendo uma pessoa incompleta, infeliz e insuficiente. E aí outra coisa é a seguinte, como nós somos filhos de Deus, eu sempre digo, Deus é o criador de tudo. Quer dizer, nós sendo filhos de Deus, nós temos que compartilhar essa riqueza. Exato. Se Deus, a questão do trabalho, que é uma coisa fantástica, né? O que é o trabalho? O trabalho que nos une a Deus. Veja bem, Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, se Ele quisesse criar o mundo em um dia, em um minuto Ele criava. Exato. Ele demorou 6 dias, ele trabalhou 6 dias e descansou Se ele fosse vagabundo, se ele não gostasse de trabalho, ele criaria o mundo em um dia e descansaria 6. Não é verdade? Então, o trabalho nos une a Deus. O trabalho nos une a Deus. Eu adoro, enobrece.
É a ligação que nós temos com Deus, é o trabalho. É por isso que Deus colocou a riqueza debaixo da terra e deu a capacidade do homem o quê? Criar mecanismos para explorar a riqueza e ir lá e tirar a riqueza. Extrair riqueza. Extrair a riqueza do mar, da terra e tal. Ele não deixou as coisas ali, não. O homem Sim. tem que fazer a parte dele. Nós temos Sim. que trabalhar para isso. Uau! Bacana, Estamos tendo né? uma tarde incrível. É bom, né? Bom, né? Mas sabe que eu fico pensando, né, sobre gestão e riqueza, né? Tipo, como é fácil nós entendermos que toda a riqueza vem do seu dono. Né? Vem do seu dono, vem do seu a dono, riqueza. é. E a organização é nossa. A gestão é nossa. Então, nós fazer a nossa parte. Sim. Primeiro a gestão. E depois buscar o acesso da riqueza, nós vamos ter gestão e riqueza. Exato. É fácil, Exato. né? Exato. Só que esse dono da riqueza, poucos querem ter esse acesso, né? Porque só querem a riqueza. É. Não querem... Só querem a bênção. Querem cortar o caminho, né? Querem ir em vez pelo caminho, pelo trilho. E uma das coisas que a gente entende, pautado em tudo o que o senhor disse ali sobre a questão do conhecimento com livros, acaba aumentando a nossa capacidade, né? A capacidade de armazenamento. Então, tu acaba ampliando a visão. E uma coisa que a gente acaba entendendo pautado nisso, no momento que amplia a visão, que você aumenta a capacidade, nunca mais vai voltar ao tamanho original. Nunca mais. Ela só vai expandir. Expandir, né? expandir. O conhecimento é tudo, né? Na verdade, assim, por exemplo, eu sempre cito o seguinte, os grandes filósofos, né? Porque é uma coisa que é uma coisa absoluta, real. Todo conhecimento provém da Bíblia. Eu li, por exemplo, todos os filósofos pré-socráticos, Parmênides, Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, todos esses filósofos, Sócrates, depois de Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão, e todos eles, não tem exceção. Se tu lê todos eles, a fonte de sabedoria deles é uma só, a Bíblia Sagrada. Uau! A essência, a base essência, é a Bíblia tudo Sagrada. é ali. Hoje nós vivemos num mundo secular em que muita gente... Eu não tenho esse prurido. Quando eu vou dar palestra, eu digo assim, olha, eu não tenho prurido nenhum em citar Deus. Eu citando Deus, eu estou citando o Senhor dos senhores, o Senhor dos filósofos. Que os filósofos consultam e não dizem quem foi de onde é que eles tiraram a origem a da fonte, fonte da sabedoria. a fonte. Não citam a fonte. Sim. Mas Sim. é a Bíblia Sagrada. Tudo que os filósofos citaram. Tudo. Não tem absolutamente nada que eles citaram que não tenha fundamento num versículo da Bíblia Sagrada. Caraca. O próprio Google, antes nós estávamos falando, o próprio Google, toda a base estrutural, todos os princípios, os valores são pautados na Bíblia. E hoje o Google é algo mundial, não tem quem não tem acesso. Qualquer pesquisa que você vai fazer, onde que você vai? Então, tudo que nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a gente acaba acessando o extraordinário. Claro que uma coisa importante, eu vi o Lisandro falando antes sobre os talentos, é a questão que Deus divide isso, né, segundo a capacidade de cada um. Então, a gente tem que buscar, através da leitura, de cursos, de orientações, né, aumentar a nossa capacidade, porque aumentando a capacidade... E a riqueza de Deus, né? Veja a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? Foi entregue 2 talentos para um, 3 para outro e 5 para outro. Né? Na volta, o Senhor perguntou, e aí, o que tu fizeste dos teus talentos? O que tinha recebido 3, conseguiu duplicar, conseguiu 5 talentos, multiplicou. O 2 também conseguiu multiplicar. Aquele que recebeu 1 talento não fez. E quem é que foi condenado? Que não multiplicou. Então, a multiplicação da riqueza é a tarefa, é o propósito de Deus para nós. O propósito. E o segredo ali, se nós olharmos e analisarmos a Escritura, a Bíblia diz, né, que o Senhor deu segundo a sua capacidade. Então, se eu me sinto incapaz, a obrigação que eu tenho é buscar capacitação. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não sei ler, né? Beleza. Mas hoje, os livros têm acesso em áudio. Tu sabe escutar, né? Gratuitamente. Né? Então, hoje, nós não vivemos o extraordinário, o excepcional, o incrível, né? O próprio Cid Moreira não cedeu a voz para narrar toda a Bíblia. Né? Eu não consigo ler a Bíblia, não sei ler a Bíblia. Então, quando a gente conseguir entender o valor que a gente consegue agregar, aumentando a capacidade através da leitura de cursos ou um relacionamento, porque o meu ciclo de influência acaba definindo, né, o nível que eu estou ou que eu vou estar. E quem está na roda de cima, agora eu tenho que... Né, Vai.
a roda de cima. Quem está na roda de cima? Eu não consigo entrar, não tenho acesso à roda de cima. Mas quem está em cima consegue me puxar para cima. Com certeza. Né? Nós estando aqui ouvindo, tendo o privilégio, né, pastor Lisandro? Muito bom. Ouvir o senhor ter todo esse vasto conhecimento como jornalista, economista, e a gente tendo essa oportunidade, literalmente a gente está sendo puxado para a roda de cima. E isso é um privilégio. Eu vi um grande amigo, né? Falou exatamente assim: eu não quero ser o inteligente da roda ao qual eu me relaciono, eu quero ser o idiota, né, da roda que parece que eu não sei nada, porque aí eu estou aprendendo. A vida é sempre uma aprendizagem, né? E como diz, a humildade é fundamental. Tem gente que não quer ler, não quer aprender porque se acha com soberba, achando que já aprendeu o conhecimento máximo. Sim. Essas são as piores convivências. E a questão do relacionamento, a vida são relacionamentos, né? E o relacionamento mais importante é com Deus. Tá? Então, o princípio de tudo é o relacionamento com Deus. Quando você tem o relacionamento com Deus, Ele te capacita a ter os relacionamentos. Ele te atrai os relacionamentos com as pessoas. Unipropósitos. Ele te atrai. Ele que te atrai. E a partir dali é que tu faz a tua rede de relacionamentos. E esta rede de relacionamentos, ela vai caminhar segundo teus princípios passados através da palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que, ouvindo agora o pastor Cristiano falar sobre capacitação, né? O que eu ouço direto nas empresas, com empresários que não têm uma graduação, que não têm um grau de instrução, eles dizem assim: eu não tenho capacidade de entender, eu não tenho estudo. É muito normal isso no meio empresarial, porque o empreendedor, ele não precisa ter estudo para empreender. Ele tem que ter capacidade de gestão. Fazer a gestão é a capacidade que ele tem que ter. Mas muitos se colocam na capacidade de instrução. E aí dizem: eu não tenho capacidade, não fui capacitado, não tenho instrução, não tenho conhecimento. E eu sempre digo: a capacidade, ela é uma semente que tu tem que nutrir para crescer. Se tu não nutrir essa semente, tu nunca vai ter uma capacidade expandida. Porque as pessoas acham que a capacidade já nasce pronto. A pessoa nasceu, já sabe. Sim. Não. Ninguém nasceu sabendo. Sim. Nós fomos aprendendo. Sim. A maior experiência que o Silvio teve foi com o pai dele quando deu um livro, A Arte da Guerra. Melhor presente que alguém pode ter. Ali trouxe um legado que até hoje é vivo em memória. Quer dizer, a capacidade dele foi expandida através do movimento de fazer. Então, a ação gera capacidade. Uau. Né? Então, quando nós iniciamos um ministério, iniciamos um culto, iniciamos uma ministração ou uma palestra empresarial, aquela capacidade que nós temos, ela é expandida pela obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Que ele vai nos trazendo habilidades e palavras e pensamentos que não conseguimos nem repetir, porque não veio da nossa capacidade mental, veio da inspiração divina. E isso... Porque o mérito tem que ser de Deus. Exato. Por isso que muitas vezes não lembramos que nós falamos, porque não é nós que falamos, é através de nós que são pronunciadas as palavras certas. Êxodo 4:12 diz assim, né? Deus fala para Moisés: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Tem coisa que flui mesmo como uma fonte inesgotável de Deus, para que, aí, como o pastor Lisandro falou, o mérito não seja nosso, para que a gente não venha, né, ser pego pelo orgulho, porque a gente vencer o orgulho todos os dias é nós ficarmos num estágio de humilhação, porque senão a gente vai ficar orgulhoso. É isso aí. A vaidade vai subindo, né? Imagina o professor Silvio, né? Com a mídia, a iminência, televisão, rádios, todos os meios de comunicação. Se não tivesse o Espírito Santo, não estaria aqui hoje. Porque teria que marcar horário com a secretária, da secretária. Pro ano que vem. Aliás, olha aqui, tu falaste, eu estava ouvindo o pastor Cassiano falar e eu estava me lembrando do seguinte, né? A ação do Espírito Santo. Para quem não sabe, você telespectador que não sabe, o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Quando Jesus subiu, ele disse: vou para junto do Pai e deixo com vocês o Espírito Santo, que vai ser o Consolador, o meu representante aqui. Ora, quando tu entrega para ele a tua vida, ele me faz, por exemplo, vir aqui, estar aqui hoje. Que eu acho que foi uma grande dádiva de Deus, né? Porque a gente a agenda de Deus já estava marcada. Exatamente, não estava programada essas coisas. Então, exatamente isso. Quando você coloca nas mãos de Deus, quando você crê que isso vai acontecer, a questão da fé, né? A fé é a certeza daquilo que eu acho que vai acontecer, que eu tenho a certeza que vai acontecer. Então, a fé não é questão de pensamento positivo, não tem coisa a ver, nada é uma coisa a ver com a outra. A fé é a coisa mais importante que o Deus nos deu como um bem da natureza do homem. É a fé.
E tem muita gente, quando tu fala em fé, é religião. Não tem nada a ver com religião. A fé é você colocar a tua vida nas mãos de Deus. E Ele, através do Espírito dele, que é o Espírito Santo, vai te guiar. Eu estava agora agradecido a Deus por estar aqui hoje, poder falar para vocês também aí, através da generosidade do Cassiano e aqui com o pastor Lisandro também, essas coisas que você tem que despertar para isso. Quando tu despertar para isso, você vai ver que tudo aquilo que para você estava enrolado vai desenrolar. Uau. Tudo aquilo que era problema passará a ser solução. Glória a Deus. Então, é assim que a vida do cristão, aquele que tem realmente fé, que usa a fé e que vive pela fé, é. Que lindo. Que pregação, hein? Nossa. De um economista. Do Espírito Santo Não sou de pastor, Deus. sou economista. É um homem ungido pelo Espírito. Mas, E jornalista também. Duas coisas que não tem nada a ver. mas você sabe, Silvio, que nós temos aqui o Life Peace Business, que é um trabalho que a gente trabalha diretamente com empresários. Né? O pastor Lisandro compõe o nosso time nessa estruturação. Porque eu descobri, no caso, que a Life Peace existe há 11 anos, né? A gente descobriu que o poder da palavra é extremamente transformador. A gente tem a capacidade de liberar uma palavra para uma pessoa e acontecer algo extraordinário em 24 horas. É possível, já aconteceu aqui dentro. Com certeza. Só que uma bênção mal administrada, sem gestão, que é uma tecla que o pastor Lisandro bate muito, instrui muito, verdade. ensina muito, uma bênção mal administrada pode se transformar numa maldição. É. Então, o que a gente tem essa atuação? A gente tem o Life Peace Business, que é uma atuação de nós não só liberar palavras, mas trazer experiências, orientações, né? Uma educação, conhecimento, para que essa pessoa receba assim, recebi a bênção, mas o seguinte, os pastores liberaram a bênção, liberaram. Mas se precisar, está o pastor disponível aqui num dia de tarde, marca a agenda, que nem ele falou, cara, o cara está aqui, né? Atende pessoas, eu atendo pessoas, os outros pastores que estavam aqui antes, outro programa, também atende pessoas, nós estamos disponíveis. Por quê? Para trazer uma orientação. Porque eu vi uma vez uma frase que eu amei. É muito mais rápido e muito mais assertivo fazer uma viagem com quem conhece o caminho. É verdade. É. Então, se eu receber uma coisa, não sei o que fazer, né? Aquela benção pode se transformar numa maldição. Mas se eu recebo uma benção e eu tenho instrução, automaticamente aquela benção vai ser algo incrível e ela vai acabar sendo um mecanismo de transbordo na vida de outras pessoas. Então, a gente tem essa linha justamente, né, com esse propósito de poder abençoar outros empresários, outras pessoas, né, pastor Lisandro? Ativar isso na vida de cada pessoa. Os empresários estão precisando disso, né? Veja bem, falaste na palavra. A Bíblia, quem conhece a Bíblia? Eu já li vários livros tão grossos, né? Com tantas páginas. A Ana Karenina, por exemplo, é um deles. Guerra e Paz, do Leão Tolstói, que tem quase mil páginas. Mas de todos eles, a Bíblia é de longe o mais verdadeiro, aquele que flui todas as graças e todas as bênçãos. E vejam bem, quem pega a Bíblia não tem ilustração nenhuma. Por que ela não tem ilustração nenhuma? O valor está na palavra. É só escrita. Sim. Ao passo que o mundo secular te coloca Ilustrações. livros com ilustrações para te chamar a atenção e tal. A Bíblia não, a palavra que é a verdadeira grande fonte de atração. Uau. Né? Uau. Mas, Silvio, nos conta um pouco mais sobre esse projeto magnífico que está sendo startado na Global Podcast. Gestão e Riqueza. Conta aí para nós esse projeto magnífico que vai revolucionar os empresários do Brasil. Na verdade, você que é empresário, nós estamos iniciando um projeto aqui para trazer para você, né, algumas formas, instrumentos de geração de riqueza. A riqueza é de Deus. Então, nós temos realmente autoridade por nos curvarmos a Deus e vivermos da palavra de Deus para passar para vocês. Então, é um projeto que vai avançando agora, né? E que se destina exatamente a levar para o seu público, para os seus funcionários, seus gerentes, os próprios empresários, o mundo empresarial, levar esta mensagem, que você não pode se envergonhar de ser rico. Você não pode achar que o mundo lá fora, que certas ideologias acham que tu é explorador da sociedade. Não, tu é o grande gestor da riqueza da sociedade. Então, nós temos que compartilhar isso. E nós queremos compartilhar através desse podcast, dessas reuniões que nós vamos ter aqui, compartilhar com vocês, com seus funcionários, porque cada vez mais nós estamos caminhando para um mundo em que a chamada teologia da prosperidade é de Deus, e não a teologia da miséria, da exclusão. Exatamente. Né? Hoje tu fala em prosperidade, isso aí são pessoas que não querem a tua prosperidade. São pessoas que não querem a tua riqueza, querem exclusivamente para eles. Né? Então, isso é muito da questão do... Eu não quero colocar a questão política aqui, mas nós temos duas grandes ideologias, que é a da esquerda e a da direita. Uma delas, aí da esquerda,
eles detestam a riqueza. Não porque eles não gostem da riqueza. É que eles acham que a riqueza tem que ser só para eles. Que nós não merecemos a riqueza. O egoísmo. Todos nós merecemos a riqueza. Exato. Deus nos deu esse propósito todo exatamente para que nós possamos caminhar juntos, olhando para Ele, porque Ele vai nos dar o caminho da prosperidade. E a prosperidade é a maior dádiva que Deus nos deu. Glória a Deus. Sabe, Silvio, que eu fico meditando, assim, como pastor, como gestor, empresário, quais dias do mês que nos traz mais alegria, né? Como pastor e como cristão, é o dia dos cultos. É o dia que mais tem alegria no meu coração, né? É o dia onde eu pego meus filhos, minha esposa e vamos ouvir a mensagem do nosso Senhor. Glória a Deus. Como pai de família, eu gosto dos finais de semana. Porque eu preciso ficar em casa com meus filhos, né? Usufruindo daquilo que Deus permitiu, né? Dormir um pouquinho mais, né? Descansar. Fazer um churrasquinho Deus e tal. descansou, Relaxar, Deus descansou também. É necessário, né? E como empresário, o dia mais feliz que eu tenho na minha empresa é o dia de pagamento de salário. É o quarto ou quinto dia útil, o dia onde eu pego aquilo que Deus me deu e consigo entregar para os meus funcionários. E eles vão para suas casas com um sorriso no rosto, onde eles vão passar no supermercado e vão poder fazer suas compras, levar o pão de cada dia para sua casa. Então, como empresário, não é quando eu fecho um contrato, é quando eu pago o salário dos meus funcionários. Caraca. E quando eu entendi isto, cara, eu oro a Deus, me manda mais funcionários, meu Deus. Não é para fazer abençoar mais, para abençoar. Mais. Porque, meu irmão, quando eu pago hoje meus 60, 70, 80, 100 funcionários, gente, são múltiplos de 3, 4 por família que são abençoados. Com certeza. Então, aquela fagulha do meu trabalho está abençoando diretamente e indiretamente a mesa dos meus irmãos. Nossa. Aí tem uma coisa interessante, né? Que se tu me perguntasse assim, da Bíblia, todos os ensinamentos que a Bíblia dispõe ali para nós, né? Que vai nos provocar a bem-aventurança de viver, eu diria que o mais importante de todos eles, se eu pudesse, digamos assim, escalonar, seria o dai e dar-se-vos-á. Por que isso? Porque isso tira de nós, né, aquela soberba, né, de querer receber sempre sem dar. Sim. Não existe isso. Não existe. Primeiro, as pessoas dizem, Deus vai me ajudar. Deus não vai te ajudar se primeiro tu não fizer a tua parte. Te movimenta? Faz a tua parte que Deus fará a outra. A dele. Se tu achar que Deus vai fazer primeiro e Deus vai esperar depois tu fazer, não. Primeiro Deus te põe à prova, tu vai fazer. Dai e dar-se-vos-á. Nós temos que primeiro fazer para depois receber. Esse dai e dar-se-vos-á, para mim, é uma das coisas mais importantes, sobretudo no mundo secular que nós vivemos, que as pessoas só querem receber, né, e não querem dar. Elas querem receber tudo e não dar nada. Isso. Né? E nós começamos a nos sintonizar com Deus quando nós entendemos isso. Sim. Doar-se para Ele, né? Deixar que Ele conduza a nossa vida. Mas para Ele conduzir a nossa vida, nós temos que fazer uma coisa que muita gente não quer, que é o sacrifício. E pautado, que nem esse pastor que você não fala, e pautado nisso, a gente vai pegando os macetes, né? E aí, gestão e riqueza é isto, né? Vai ser levado para as empresas, por meio corporativo, esta bênção que são os princípios cristãos para alcançar a prosperidade. E, Silvio, tem uma surpresa para o ano que vem, não tem? Tem. Qual é? Conta, segredinho, conta. Os nossos eventos, megas eventos, né? Eventos, Nós vamos sacudir o Rio Grande do Sul. Glória. Vai ser em Porto Alegre. Vamos definir o local, que vai ser a data. Definir o local e a data entre março e abril, mais ou menos, né? Que nós vamos fazer uma imersão de gestão e riqueza. Vai ser. Nós vamos sacudir. Nós estamos numa briga que vão fazer na Arena do Grêmio. É pequeno. Entendeu a briga? Entendeu? Não, eu sou gremista, mas é pequeno. Mas então é parceiro. Não, mas é pequeno. Eu moro na frente do Beira-Rio, né? É por isso que ele quer atravessar a rua. Sim. Ele quer atravessar a rua. Vamos ver qual estádio vamos fazer no que vem. Mas vai ser bênção. um mega evento que nós vamos trazer os grandes players de sucesso para trazer para esse mundo empresarial como é ser próspero com uma gestão e riqueza. Isso aí. Queridos, obrigado. Chegamos no nosso horário. Sim. O professor tem um programa de televisão ao vivo hoje às 18 horas em Porto Alegre. Isso. E ao vivo, não posso Qual é o canal, chegar. professor? Canal 524 da RDC TV.
das 18h30 até as 20 horas hoje, ao vivo. Caramba! Uau. Então não podemos atrasá-lo, que nós precisamos ainda se locomover até Porto Alegre. Então tá. Muito obrigado, Silvio, pastor Lisandro. Deus abençoe, é uma honra ter vocês aqui. Me sinto muito abençoado. Agradeço a Deus estar aqui hoje. Amém. Nós também. Glória a Deus. Gente, Amém. chegamos ao final dessa programação. Nós desejamos a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.